Fala, meus amores da primeira série, tudo bem? Eu espero que sim. Estava super ansiosa para gravar esse videozinho de correção das atividades para vocês. E aí, deu tudo certo? Conseguiu responder tudo certinho, tranquilamente? Foram sempre assuntos, né, que a gente veio comentando nas nossas videoaulas. Então, a dica era voltar no canal do YouTube, assistir uma videoaulazinha e tal, voltar no exercício, fazer a atividade, e assim você ia conseguindo galgar não somente interpretação de texto, mas de todas as outras disciplinas, não é mesmo? Deu tudo certo? Eu espero que sim. Vamos lá então? Partiu correção de exercício? Vamos lá? Questão 2, a gente já começa pela questão 2, você deve estar se perguntando, Valéria, mas por quê? A primeira questão era seu nome, sua série, sua turma. Aí sim, amigo, a gente adentra o mundo da questão 2, ok? E aí na questão 2, tinha para você analisar dois textos, né? Um que é uma linguagem mista, o outro um próprio textinho que dizia assim: menino das laranjas, menino que vai para a feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem de sustentar. É madrugada? Vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar vazio, e aí você continuava a leitura e analisaria o texto 2. Tem criança que nunca pode ser criança. 12 de junho, dia, né, literalmente contra o trabalho infantil. E aí, então, você iria para a pergunta que dizia: escreva um parágrafo analisando a relação entre o tema e a situação que é apontada nos dois textos, ok? Então, você tinha várias e várias possibilidades de respostas assertivas aí. Qual seria então o foco para você? Você tinha que ter comentado sobre o trabalho infantil, sobre literalmente uma criança que está perdendo a infância, não tem as oportunidades, né? Então, ela não tem a oportunidade de brincar, de estudar, ela precisa trabalhar muitas vezes para ajudar em casa, ajudar a mãe, o pai, a literalmente sobreviver, né? Então é uma luta diária dessa criança, ok? E aí, passamos então para a próxima questão que dizia: releia o trecho transcrito do texto 1. Menino que vai para a feira vender sua laranja até se acabar. Levando-se em conta a relação entre os dois textos, o emprego da expressão se acabar contribui para criar um efeito de sentido em relação à vida do personagem, ok? Então, qual é ele? Qual é esse efeito de sentido? Literalmente, o até se acabar é acabar com a própria infância, acabar com os próprios sonhos, né? Então tinham várias vertentes, várias formas de você me responder isso. Mas, acima de tudo, sempre lembrando que o ato de se acabar é findar um sonho, uma esperança, uma vontade de ser alguém na vida, né? E aí a gente adentra o campo da questão 4, falando um pouquinho, né, sobre a questão das multimodais, da linguagem como um todo, né? Quando a umidade do ar diminui, é hora de aumentar a prevenção contra doenças respiratórias. Beba bastante água e líquido, mantenha o ambiente úmido. E a pergunta dizia, né? Que recursos multimodais sugerem a época do ano em que ocorre maior incidência de doenças respiratórias? E aí era só você analisar, né? A questão das folhas no chão, o tempo parece bem seco, né? Literalmente as árvores não estão verdinhas, elas estão com uma cor mais pálida, né? Mas literalmente a folha está caída no chão, então o tempo parece mais seco. Tudo isso são recursos multimodais, tá bom? E a 5, os eletrônicos verdes. Vai bem a convivência entre a indústria de eletrônica e aquilo que é politicamente correto na área ambiental. É seguindo essa trilha verde que a Motorola anunciou o primeiro celular no mundo feito de garrafas plásticas recicladas. Ele se chama W233 Eco e é também o primeiro telefone com certificado Carbon Free, que prevê a compensação do carbono emitido na fabricação e tudo mais. E aí, pesquisou sobre esse celular? Espero que sim, viu? Vai bem a convivência entre a indústria de eletrônico e aquilo que é politicamente correto na área ambiental. Era o trecho para você analisar, ok? É correto afirmar que a frase inicial do texto pode ser interpretada como, e você assinalaria a letra E. A preocupação de algumas empresas em criarem aparelhos eletrônicos que não agridam ao meio ambiente, não é mesmo? Olha, 6.
A partir da leitura do texto, pode-se concluir a partir da leitura do texto completo. Então, fez a leitura do texto completo? Aí sim você podia vir para a questão 6, né? Letra C. Atualmente, a indústria de eletrônicos leva em conta o efeito estufa. Que bom, né? Isso é super importante. É uma questão mesmo da própria conscientização do ser humano perante as suas ações, né? E aí, a 7. O presidente da Apple, Steve Jobs. E aí? O que você assinalou? Letra E. Ele está de acordo com outras empresas a favor do uso de materiais recicláveis, né, em eletrônicos. Então, literalmente, é o ato também de uma grande empresa ser consciente. Olha a 8. Leia o texto a seguir. A internet nos deixa estúpidos. Entrevista com o Mark. Para o americano, é preciso tirar os jovens da rede para que passem mais tempo com os pais e, assim, fiquem mais inteligentes. E a pergunta para ele era: como a internet piora a inteligência dos jovens? E ele responde: eu me refiro principalmente a 4 elementos: curiosidade intelectual, conhecimento histórico, consciência cívica e hábitos de leitura. Os jovens têm lido cada vez menos nos Estados Unidos. Estou dizendo livros, jornais, revistas, e ele continua a ideia e literalmente fazendo comentários a respeito, né? Garantindo o poder do próprio argumento. Apesar de duras críticas feitas pelo autor, ele aponta possibilidades de conciliação entre o uso da internet e a dedicação à leitura paginada, né? Escreva um parágrafo relatando a experiência de passar, literalmente de passar um tempo desplugado. O que seria esse ato de passar um tempo desplugado? Gente, é você conseguir respirar um pouco mais, né? Fora desse mundo da internet, é conseguir pegar um bom livro, fazer a leitura desse livro, mas fora do mundo da internet, o livro físico mesmo, né? É você visualizar a pessoa que está do seu lado e perguntar, conversar com ela, coisa que muita gente tem deixado de fazer, né? E indo para a questão 9. Para o autor, é preciso tirar os jovens da rede para que passem mais tempo com os pais e assim fiquem mais inteligentes. Que fatores, na opinião dele, sinalizam que um jovem está com o seu potencial intelectual prejudicado? A falta de curiosidade intelectual, ele vem falando a respeito disso, os hábitos da leitura, conhecimento histórico, entre vários outros termos, né? São vários tipos de respostas que você poderia me dar. Olha a questão 10. Meninos carvoeiros. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade, carvoeiro, e vão tocando os animais com um relho enorme. E aí ao lado, no texto 2, tinha lá, trabalho infantil. Você não vê, mas existe, muita gente acha que é um trabalho erradicado, mas não é não, viu? Embora apresentem diferenças estilísticas e discursivas nas abordagens do tema, os textos tratam do mesmo assunto, né? Evidenciando o propósito comunicativo de... Qual é o propósito comunicativo? Olha lá a letra D. Estimular a reflexão dos leitores sobre a exploração do trabalho infantil, né? Indo para a última, questão 11. Apertados no balanço, Margarida e Serafim se beijam com tanto ardor que acabam ficando assim. O moço entra apressado para ver a namorada e é da seguinte forma que ele sobe a escada. Mas lá em cima está o pai da pequena que ele adora. E por isso, pela escada, assim, ele vai embora. E aí, olha lá, considerando o modo de organização, né, literalmente, desse texto, o arranjo entre os fatores linguísticos e os extralinguísticos, ou seja, fora, né? Pode-se entender o quê? Letra A, né? A posição assimétrica dos versos, as pausas, os espaços em branco imprimem um efeito lúdico, né, ao próprio poema. Meus amores, eu vou ficando por aqui, vou deixando uma mensagenzinha para você, que próxima semana a gente vai ter muita novidade que vocês vão adorar. Aproveite essa semana para colocar suas redações em dia, atividades que você ainda não fez, assistir algum vídeo que você deixou passar, então coloca tudo em dia. Próxima semana a gente tem muita novidade para vocês e um beijo enorme.